Como é que é você, uma atrizona, uma mulher de teatro, uma história? Eu te conheço desde criança, nós nos conhecemos. E você sempre faz teatro e ainda é uma excelente professora de teatro, respeitada, tem alunos, tem seguidores e tudo, né? O pessoal da Camila. Como é essa coisa do ator ficar em cena e não poder olhar para a plateia? Entende? Que esses refletores potencializam isso, né? Mesmo que você queira olhar, você olha um buraco negro. Não sei, eu sempre ouvi falar muito do negócio da presença do ator, né? Ator tem que ter presença. Eu um dia entendi que presença é ausência. Né? Quando você está ausente, é que você está presente. Né? Se tiver um mínimo de mente, mínimo de você própria, como a tua personalidade, tua organização da personalidade, do social teu, né? Ali já não é mais teatro. Né? Então, eu fico ausente mesmo, eu só fico vendo o que o personagem está vendo. Né? Aí não tem negócio de público, não. Mas você sabe que tem um público ali. É claro, eu não sou idiota. Você não... eu sei que tem, mas no que bateu, entrou em cena, esquece. Né? Aí o público ri, quando é comédia, aí é bom. Você aí sabe. Você estão lá ainda. Ainda estão lá, ainda então, não foram embora. Né? É bom, mas é tudo misturado. Eu não me sinto separada. Eu não sei explicar nada. Minha mãe era educadora, ela dizia que o verbo educere queria dizer educar em latim, né? Educar era educere, que não queria dizer pôr nada dentro do outro, é tirar de dentro, né? Então, a minha diversão é tirar o que o outro já tem, né? Isso é que eu sou boa nisso. Tirar o que o outro já tem. Né? Senta na minha frente, eu vou ver o que o outro tem para eu tirar de dentro. Agora, eu pôr alguma coisa dentro do outro, não tem. Mas o que você fala aí, né? Já é polêmico, né? Isso que você está falando. Mas é verdade. Não, tirar de dentro e botar para fora. Eu acho que você tem toda a razão. Mas é exatamente o contrário do que se faz quando se trabalha com o ator. A formação do ator se enfia tanta coisa dentro do ator, não é verdade, Camila? Palhaçada. Enfia. Eu tenho uma imagem, isso, que eu chamo isso a síndrome do ganso. que é? Síndrome do ganso é uma maravilha. Você nunca ouviu falar. Você sabe como é que faz patê de fígado de ganso. Né? Você precisa, para produzir aquela iguaria, a primeira ideia de iguaria em cima do sacrifício é uma coisa que me deixa um profundo mal-estar. Mas para produzir aquela iguaria, que é o patê de foie, de ganso, você tem que alimentar muito o ganso. Então você já deve ter visto algum quadro assim, eles pegam o ganso, abrem o bico dele e enfiam comida. Vão enfiando comida no ganso. O ganso vai ficando com o fígado grande. Vai dando uma doença no fígado. O fígado começa a crescer por causa da comida que enfia. Quando o ganso está com o fígado bem grande mesmo, mata o ganso e faz o patê de fígado, que vocês adoram comer. Patê de fígado de ganso. E, às vezes, eu acho que as pessoas pensam que ator é ganso. Então, você fica enfiando coisa dentro dele para ele produzir uma iguaria fantástica para você. Não é isso que você fala, é o oposto. Você está falando o não, a ausência. A ausência, né? A liberdade. O aqui e agora. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui agora, é isso que eu estava falando para a Mira ali, que eu fiquei vendo outro dia. As coisas mais importantes eu tenho aprendido há 3 meses, me irrita isso. Que é
Eu vi, por exemplo, que a eternidade não é um tempo sem fim. Eu sempre achei que a eternidade era um tempo que não acabava mais, né? A eternidade não é um tempo sem fim, porque o tempo é um conceito do homem. Então, a eternidade é fora do tempo. Então, a eternidade é aqui agora. Nós estamos vivendo um momento eterno, porque é aqui agora. Então, ele não tem passado, não tem futuro. É tudo igual. É aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? E o bom teatro se dá nesse lugar. Quando você escapa dessa abstração física que é o tempo, né? E você tem uma permanência eterna em cena. Aí o espetáculo não tem duração, as pessoas assistem, falam, nem sentiu o tempo passar. Porque não tinha tempo. Não tinha tempo, não passou. Entende? Então é tudo presente, passado e futuro. A sensação que tudo se deu num instante. E aí pode ter 3 horas de espetáculo que você nem sente, né? O Valmor dizia uma coisa muito importante, que o teatro é a única arte em que a comunicação se dá de inconsciente para inconsciente, né? É o meu inconsciente, o inconsciente do Amiro hoje, e que vai chegar até o inconsciente de vocês, e o inconsciente de vocês vai... Porque acontece aqui na hora. Mesmo no cinema, mesmo na televisão, o inconsciente do ator já aconteceu. Você vai ver, você vai entrar em sintonia com aquela... Mas não vai estar sendo criado na hora, né? É uma loucura o teatro. O teatro é muito perigoso. A sensação é de perigo. Antes de entrar em cena. Depois não, mas... Eu me lembro uma vez, eu estava fazendo um espetáculo que era dirigido pelo Daniel Filho, e ele botava era um monólogo, e era uma moça que dava uma festa, ninguém vinha na festa dela, e ela ia ficando sozinha, ficando sozinha, ficando sozinha, festa de aniversário. Não. E no final tinha uma tábua que ela punha e pedia, ficava suplicando alguém do público para subir, para vir à festa dela, e ninguém passava. Ninguém passava. Um dia passou um rapaz e sentou ao meu lado. A bochecha dele tremia assim. Eu disse, por que você está tremendo tanto? Ele disse, isso aqui é muito perigoso. Aí eu disse, mas tem 1,5 metro de altura. Ele disse, mas é uma sensação de perigo horrível. Aí eu disse, e o que você faz na vida? Ele disse, eu salto de asa delta. Pessoas assim, o que você ensina no teatro? Eu ensino, sim. Eu ensino. Tem que decorar o texto, não pode fazer teatro sem decorar o texto. Isso eu digo claramente. Tem texto, tem que decorar. Tem que decorar. Tem que respirar no ponto. Ficar respirando em vírgula não dá, porque aí interrompe o tempo todo e vírgula não é para ninguém respirar em português. Isso não é teatro, é português, né? Depois tem que ver as marcações, né? Importante, isso eu dou aula o dia inteiro disso. Proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Porque atualmente, com essa influência americana, como nós nunca tivemos na língua até, atingiu a nossa língua, todas as palavras viraram proparoxítonas. Porque as línguas de origem latina, como português, espanhol, francês, italiano, elas são, na maior parte das vezes, paroxítonas. E as línguas anglo-saxônicas, de origem inglês, alemão, são proparoxítonas, das Vögel, e americano também. Então, aqui agora o jornal não é mais nacional, que é oxítono. É jornal nacional, que é national, né? Não é mais, você não diz mais, eu vou imediatamente ajudar um amigo. Eu vou imediatamente. Eu não saio do lugar. A paroxítona está lá longe. Você tem que fazer um esforço, né? Uma coisa maravilhosa. Tem ainda esse LH, né? Maravilhosa. É uma coisa. Não, essa pessoa é maravilhosa. Pronto, acabou. Marvelous. Então, está todo mundo falando proparoxitonamente. Então, eu ensino muito isso. Fora isso, eu não esbarrar no cenário.
E não há nada mais a ensinar. Porque o ponto de vista sobre o personagem vai ser subjetivo. O Spinoza, que é um filósofo desses que eu falei que eu gosto, ele define a alma como, ele diz, alma igual, coisa singular. Quer dizer, não existem duas almas iguais. O ator vai trabalhar com sua alma, com sua singularidade subjetiva. Então não adianta. Eu vou ver de um jeito, você tá vendo aí, o que você está vendo? Você está vendo coisas lá no fundo, né? Que eu não estou vendo. E eu estou vendo lá pessoas lá atrás que você não está vendo. Ponto de vista é ponto de vista, cada um tem um. Ela, o teu lado, não está vendo as mesmas coisas que você está vendo do mesmo jeito. Então não tem como. Vai olhar um personagem, cada ator vai ver um jeito dele, vai projetar coisas suas, vai, sei lá, não sei, coisas da... Não sei. Estava falando com a Mir também. Tudo eu já falei com a Mir um dia. Esse papo aqui é complicado porque... Né? Eu tenho vontade de ficar em silêncio aqui com a Mir, entendeu? Se tivesse uma lareira aqui, não? Vocês são a lareira. Né? Com esse calor de vocês que vieram para cá, né? Pegaram uma condição. Eu fico emocionada. Eu já fiz muito espetáculo para um espectador. Um espectador. João Carlos Assis Brasil e eu, em São Paulo, no Cultura Artística, ele tocando Vila Lobos, tocando tudo que você pode imaginar, 2 pessoas. Nanine e eu cansamos de fazer espetáculo para uma pessoa, para 2 pessoas. Fizemos um grande fracasso, juntos. É uma maravilha o fracasso, porque a gente fica muito amigo. Sucesso é complicado. Fracasso, a gente senta na mesa, conversa, né? Tá tudo certo. Eu vi espetáculos que a Mir fez antes dele se dedicar totalmente a Dionísios, porque porque antes ele ainda tinha um papo com Apolo, né? Apolo ainda tinha uma vez dele. Tinha vez com ele. Então os espetáculos tinham uma forma de beleza, assim, forma mesmo, né? Que Apolo serve para isso, para dar forma e limite para você poder ver de fora, né? O que tá. Porque Dionísio ninguém vê de fora. Ninguém vê de fora a Mir. Quando chega perto da Mir, já está dentro da Mir. Já é uma confusão. Verdade. Agora, lá dentro dele, Apolo não conseguiu abandonar. Não. Então, ele tem o Apolo dele introjetado. Então, ele pode sair na rua, ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai se perder. Não. Se eu sair fazendo teatro na rua, eu não volto para casa. Porque é complicado. Para lidar com a Apolo, eu tenho que ficar ali, sabe, segurando a rédea dele mesmo. E a Mir tem ele à vontade, porque, olha, eu tenho imagens assim, por exemplo, ele fez um espetáculo, ele não aguenta mais ele falar nisso. Mas, eu adoro. Eu adoro. Um espetáculo, Último Tango. Tango. É tango. O Último Tango é Marlon Brando, é que eu confundo ele com Marlon Brando. Obrigado, hein? Mas é tango. Tango. Lindo. E era um espetáculo que o ator, Ari Kozlov, mocinho, né? Ele suava a camisa de uma maneira que a camisa ficava ensopada. Eu nunca tinha visto isso, um ator ensopado, sabe? Era lindo, 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 lindo ele fazendo. E tinha Elza Gomes e Sadi Cabral, que eram 2 grandes atores, grandes atores. E a Elza, uma vez, eu via as pessoas perguntando para ela: Dona Elza, o que é o mais importante no teatro?
E ela dizendo, perseverança. E é. Se você ama o teatro e se você não tem mais o que fazer, porque você não pode fazer outra coisa no seu teatro. A única maneira de você poder fazer teatro é não ter como não fazer teatro. Se você tiver qualquer outra possibilidade, vai fazer o que você puder fazer, porque você vai fazer teatro... Só faz se não tiver jeito de fazer. Não tiver jeito, só se não souber, que o teatro organiza a gente, né? Muito. Organiza, salva da loucura. Organiza a gente e organiza o mundo, né? Organiza tudo. Vocês já imaginaram o que seria do homem sem o teatro? O teatro mostra, quer dizer, sei lá, eu fico pensando, o teatro é o jardim zoológico do bicho-homem, né? Porque nós somos animais e estamos esquecendo cada vez mais disso. Quando hoje veio a notícia que em Realengo um cara pegou o marido da policial da UPP e matou, botou a cabeça na mochila, deixou na casa dela com os olhos furados, a língua cortada. Você diz, ai, que horror! Vê meia hora de Discovery, que você não vai achar nada demais nisso. Tantos tem, né? Porque na selva é muito pior, essa selva horrorosa que a gente está criando, tentando ajeitar. Meu pai dizia, nós somos bárbaros ainda, calma, a gente vai chegar um dia na civilização, nós ainda somos bárbaros. Mas a selva no animal é muito pior, porque aqui uma guerra pode durar como durou a Guerra de 100 anos, mas ela acaba. A guerra na selva primitiva não acaba, né? Não acaba, e tem os mesmos valores machistas, não sei o quê. Outro dia vi uma leoa, coitada, viúva. Fiquei com muita pena dela, viúva com 5 filhotinhos, aí vem um outro leão, ela estava no cio. O cio, você é animal, você tem que dar, não tem opção. Você já imaginou? Você ir para o Baixo Gávea sem opção? Não é fácil, né? Então, tem que dar, tem que dar. Aí tem os 5 filhotes dela. Aí aparece um outro leão. Esse outro leão se recusa a cruzar com ela se não comer antes os 5 filhotes do outro macho, porque ele não cruza com uma fêmea que tenha filhotes de outro macho, não. A gente ainda fica achando os nossos homens machões, não sei o quê. Que machão nada, tudo moleza. Machão é o leão. Machão é o leão. É um horror. Quer dizer, agora, o teatro, você vai no Jardim Zoológico ver o tigre, o leão, seja lá o que for, ele está ali na jaula, preso, andando de um lado para o outro. E mesmo assim é muito bom ver o leão ao vivo, né? Ali perto, né? Você fica emocionado. O público vem ao teatro para ver o animal homem nessa jaula. Só que nessa jaula, o homem é o único lugar onde o animal homem está totalmente livre, ao contrário da jaula do zoológico. Aqui é que está vendo para mim, eu já disse isso para mim também. O Otelo mata Desdémona, né? Depois ele sai para tomar um chopp. Ninguém vai prender o Otelo porque ele matou Desdémona. Aqui nesse espaço você pode fazer o que você quiser. Você é absolutamente livre, não tem moral, não tem certo e errado. Certo é não esbarrar no cenário, decorar o texto, proparoxítona, soxítona. Fora isso, é animal. Dizem assim, o teatro estuda o drama. É uma coisa que eu penso também muito. Também já ouvi do Amir isso. Teatro estuda o drama. Aí eu fiquei, o que é o drama? Né?
O que é o drama? Eu pensei muito isso durante muitos anos. Eu vi, o drama, você só é dramático quando você se confunde com a tua máscara social. Você tem a tua máscara normal, né, que é a máscara animal, né, esse corpo, está com fome, come, está com sono, dorme, está com raiva, ataca, está no cio, copula. Mas mal você nasce, começa a se formar uma outra pele, que é a máscara social. Já no berçário já começa, é a cara do tio, a cara do avô, a cara de não sei o quê, aquele é magro, aquele é calmo, aquele é nervoso, aquele é bonito, aquele é feio. Aos 6 anos, segundo Jung, aí o primeiro desenho da tua máscara social, o esboço, se faz, porque esse desenho ele é formado não só pelo olhar do outro sobre você, mas como você interage com o olhar do outro. Você chega para uma menininha de 5 anos e diz, você é feia. A menininha diz, mamãe, a moça falou que eu sou feia. Você chega para outra menininha e você diz, é feia. Ela diz, eu não sou feia, feia é você. Né? Quer dizer, depende de como você reage ao outro, mas um desenho se forma. E aí é o primeiro desenho da sua personalidade. Persona, em latim, quer dizer máscara. Personalidade, máscara para a sociedade. Se você se confunde com a tua personalidade, você caiu no drama. Estava dizendo para mim também, pô. Uma menina chegou lá em casa e disse, eu vim fazer Camila Amado. Eu perguntei, o que você veio fazer? Ela disse, Camila Amado. Aí eu fiquei calada, ela disse, não é você? Eu disse, não, Camila Amado é o nome do meu nome. Né? Se alguém me encontrar de manhã e eu estiver rindo, vai dizer que Camila Amado é alegre. Se me encontrar de tarde e eu estiver triste, vão dizer que Camila Amado é triste. Né? Enfim, se eu estiver bem vestida, Camila Amado se veste bem. Se eu estiver mal vestida, Camila Amado não liga. Quer dizer, e varia mesmo. Então, você nunca pode saber quem é você pela tua máscara social. E por isso nós vivemos caindo no drama, porque todo mundo fixa uma máscara. E representa com essa máscara. Hein? Representa com essa máscara. Né? E vive com essa máscara. Vive com essa máscara. Com a máscara. A gente vive num momento muito cruel, né, Mil? Porque para você ser um produto, você tem que ter uma máscara. Se amoldar, né? Porque você não pode ser um produto e cada dia ser diferente, porque a pessoa não tem como te vender. Né? Então, fulana é fofinha, tem que ser fofinha. Você encontra a menina na televisão de manhã, ela... Oi. Você encontra de tarde... É sexy, você encontra... Oi. Tudo bem? Então, você tem que fazer uma escolha radical, se você vai ser vendável ou não. Se você escolhe não ser vendável, você vai ter, de vez em quando, uma sorte. Naquela peça, todo mundo vai gostar de você, né? Gostar da peça, mas nada é garantido se você não é um produto. Nada é garantido. Esse moço, por exemplo, nunca foi produto. Você pode dizer como é que é o Amir Haddad? Difícil de vender. Porque você não pode parar ele, fotografar, o fotograma é esse. Levar aqui, olha aqui que eu estou vendendo. Né? E todos os conflitos do mundo são por isso. Palestino acha que é palestino, israelita acha que é israelita, né? Mãe acha que é mãe, porque tudo é máscara, esposa, marido, tudo é máscara na sociedade. Então, você tem que viver desviando, lutando pela tua liberdade, né? Ou dançando pela tua liberdade, como a minha, dançando.
Ator sem papel, né? Agora, o teatro, ele é generoso com o homem. Eu tenho paixão pelo teatro, eu tenho uma gratidão pelo teatro. Porque você vê, aqueles duas máscaras que a gente vê todo o tempo todo, né? São olhares sobre o drama da humanidade. O olhar da tragédia olha o drama com compaixão, né? Ai da humanidade, coitada que há séculos vem guerreando e se confundindo com as máscaras sociais. E o olhar da comédia que olha esse mesmo drama sem a menor compaixão. Ai da humanidade, nada. A humanidade é uma besta, ainda se confunde com suas máscaras. Então, a tragédia ri. Aí você tem essa possibilidade com você próprio. Você erra. Você cai no drama da culpa de tudo, de querer ser perfeito, de não querer ser imperfeito, enfim, todas essas coisas. Aí você tem essa opção de se olhar distanciadamente, ou com compaixão, ai de mim, que não sou perfeita. Ou então, o que a comédia, para com isso, bobagem, vai em frente, vai parar para... Quer dizer, o teatro fez tudo pelo homem, tudo. A gente sabe que tem um instinto de vida, um instinto de morte, em constante conflito dentro da gente. A gente quer morrer e quer viver, quer morrer e quer viver. Às 5 horas você quer viver, às 5h05 você quer morrer, às 5h10 você quer viver de novo. Tem um conflito ali, o tempo todo. Você deixa de fazer coisas a teu favor, você está se decompondo. Spinoza diz que coisas nos compõem, outras nos compõem. A maior decomposição é a morte. Então, tudo que você fizer que te decompõe, você está te aproximando da morte. Você toma um uísque, fica composto, legal. Você toma 2 uísques, ainda está bem. Toma 3 uísques, está bom, vai lá, você é forte para a bebida, legal. Agora, 4º uísque, ele decompôs. Aí você já sabe que você não vai tomar. Se você quiser ficar na vida, no instinto de vida, no elan vital, né? Então temos o Hamlet, coitadinho, que fica se debatendo entre esses 2 instintos fatais em nós todos, e ele nos representa todos nós há séculos. Hamlet, coitado, tem uma pena do Hamlet. Por quê? Por quê? Porque ele tem essa consciência da força dos 2 conflitos, né? Viver ou morrer. Né? Ele diz ser ou não ser, essa questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz ou pegar em armas contra um mar de angústias e combatendo dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável, morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do mando e a chincalhe que o mérito paciente recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com um simples punhal? Quem aguentaria fardo gemendo e suando numa vida servil, senão porque o terror de alguma coisa após a morte? O país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, nos confunde à vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos
a fugirmos para outros que desconhecemos. E assim, a reflexão faz todos nós covardes. E assim o matiz natural da decisão se transforma no doentio pálido do pensamento. Em empreitadas de vigor e coragem, refletidas demais, saem do seu caminho, perdem o nome de ação. Quer dizer, a pessoa que fica ali na mente o tempo todo é muito chato. Você vê, eu não sei como é com vocês, mas eu não sou muito evoluída assim nesse sentido mental. Eu, quando eu vou sozinha para o quarto, eu penso, ai meu Deus, lá vou eu ter que ficar comigo mesma. E aí a minha mente começa, mas sempre igual. Não tem uma outra Camila, meu Deus. É sempre a mesma. Né? Eu acho que o Hamlet, coitadinho, ele ficou ali nele. Né? Aí eu ligo a televisão, resolve tudo. Essa questão do Hamlet é um pouco também a questão nossa do teatro, de tudo, né? E você fala tão bem a fala dele. Depende do dia. Tinha um ator fazendo essa fala do Hamlet e não dava para entender nada do que ele estava falando. Aí eu quis lá generosamente dar uma ajuda, nem era diretor nem nada. Eu falei, olha, o Hamlet está falando de ficar vivo ou de morrer. Diante de uma tragédia dessa que ele está vendo na frente dele, a mãe dando para o tio, matando o pai, todas as coisas que ele está vendo, ele fala, caralho, o que eu faço agora? É suficiente para uma pessoa se matar. O instinto de morte fica mil. A mil, então, é da hora. Agora é morrer ou enfrentar? Né? Ele fala enfrentar isso. E eu enfrentaria, abordaria todos esses horrores e enfrentaria, e morreria. Mas quem me garante que do outro lado vai resolver a questão? E aí começa, o impulso da ação começa a pensar o que tem do lado de lá, o que não tem, ele baixa o instinto dele, o impulso dele de morrer. Mas eu estava falando para o ator, falei, olha, ele está falando de vida ou de morte. A dúvida... ou diz que a tragédia da dúvida, que é o Hamlet, a tragédia da dúvida, a dúvida dele é esse, viver ou morrer. Como é que você vive num mundo desse com tanta coisa difícil? Por que você não morre? O que você suporta? Por que você suporta? Você tem medo do outro lado. Do outro lado. Mas, na verdade, o teu ofício, que é de pensar, o teu ofício, que é de sentir, mas você é uma atriz que é de fazer, não é? Sempre eu falo isso para os meus atores, agora nem falo tanto que ele já sabe, eu não preciso repetir, mas um homem é o que ele faz. Se você está em cena, fica sentado em cima do tronco, assim, pensando as coisas mais complexas do mundo e sentindo as coisas mais complexas, todo mundo fala, quem é? Aquele que está sentado. Com a mão assim. Ele está sentado com a mão assim. Quem está vendo? Não sei, ele está lá. Entende? Mas se ele levanta e faz o gesto, se ele vai até lá, se ele volta, se ele procura de alguma maneira produzir esses sinais que cheguem no outro, que vai, se ele faz... Se ele vai. É aí que a coisa vai. Então, o teatro meio que junta todas as filosofias. Tem que juntar. As filosofias, elas dividem o ser humano em momentos, em partes, em visões, essas coisas todas, para estudar. Mas o teatro, você já falou aí, falou super bem, é uma coisa que nasce com o ser humano, é ancestral, está dentro de cada um de nós, é uma coisa constitutiva. Né? O teatro faz parte da nossa natureza e consegue fazer essa organização de todas essas coisas que você está falando aí, você falou, e explicou e falou. Tudo isso faz o que é o ofício, o que é ser teatro, o que é a importância dessa coisa de não poder o ser humano prescindir
dessa coisa, de uma maneira ou de outra. É imprescindível o teatro. É. O homem pode ficar sem qualquer coisa, ele não pode ficar sem teatro. Ele perde o seu espelho, né? A sua referência. O Hamlet diz isso para os atores, né? Que teatro é o espelho. É porque você às vezes se acha o máximo. Aí você vai ver uma peça do Nelson Rodrigues, aí você vê que você também não é essas coisas. Né? Aliás, outro dia me disseram uma frase do Nelson Rodrigues que eu fiquei muito emocionada. Deus está nas coincidências. É tão bonito isso. Primeiro dizer que é muito bom ouvir uma mulher como a Camila, uma atriz, falando as coisas que ela fala, essa postura dela e tudo. E é muito bom que isso ela não é um produto, mas ela é uma produção do teatro. Ela fala, ela é grata ao teatro. Nós todos que fazemos teatro somos gratos ao teatro, porque nós sabemos que o teatro salva, mas salva mesmo e não cobra dízimo, né? Salva de graça. Salva mesmo. Então, ver aqui essa pessoa, que a Camila, que é uma mulher de teatro, com esse discurso, com essa fala, com essa postura, tudo isso é uma coisa muito boa. E saber que tem teatro e que tem que ser mantido o teatro. O teatro é a produção de alimentos orgânicos, de sementes de qualidade, capaz de enfrentar a avalanche tsunami transgênica, da cultura transgênica, do agronegócio cultural, que passa como um raio em cima da cabeça da gente. Então, é muito importante que tenha essas pequenas plantações, a pequena propriedade com a sua plantação orgânica, que garante a continuidade do ser humano, que é muito antigo, ancestral, e aponta para o futuro, porque não vamos virar um produto químico. E depois a gente tem que acabar com esse negócio de sucesso. Tem que fazer sucesso. Tem que ser sucesso. Olha, agora lá no Festival de Angra, fizeram uma homenagem aos 60 anos que eu tenho de teatro, e eu fiquei chocada, como não é nada. 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 200 fotos, não sei o quê. Tarará, tarará. Ninguém me perguntava para mim, como vai, Camila? Tudo bom? Não. Eu não existia, eu pessoalmente. Nada. Isso entendeu? Não vale a pena. Não vale a pena você se identificar com nada que não seja a tua singularidade, a tua alma e as almas que você escolhe na vida, porque a gente vai escolhendo os amigos, tem os encontros que são fatais, porque você vê, eu não vejo a Mia quase nunca, mas eu estou aqui com ele, meu Deus do céu, ele já me disse coisas tão importantes, sem medo de me chatear, sem medo de me educando. Eu fui educada em muitas coisas pelo Amir, entendeu? Eu sou grata ao Amir. Mas é a mesma coisa que dizer que sou grata ao teatro, porque Amir é o teatro, né? Se há uma pessoa para mim que representa o teatro, é o Amir. Gente, vamos bater muita palma para a Camila.